participação do Michael Oliveira, ele que é assessor de comunicação da Câmara de Vereadores, e toda segunda é dia da sessão da Câmara, e a gente atualiza aí para os nossos ouvintes internautas, traz aí o que vai ser pauta na sessão de hoje. Bom dia, Michael, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Bom dia, Eduardo, é um prazer estar aqui, trazendo as informações da Câmara. Hoje é mais um dia de sessão. Sessão é à tarde ou à noite? É à tarde. À tarde. Para as pessoas que não acompanharam, isso é uma proposição do início do ano, feita por um conjunto de vereadores que alterou a forma com que a gente divulga as sessões da Câmara, porque entendiam que à tarde precisava ser contemplada com um horário e com participação, né? Então a gente tem nas primeiras 2 sessões do mês, o horário da sessão é às 19 horas, e nas restantes, nas demais sessões, a gente poderia até dizer que são 2, né? Mas tem meses que são 3, né? Sessões finais do mês, que são às 14 horas e 30 minutos. Então a de hoje é às 14h30, se eu não me engano. Acho que a gente tem mais uma ou 2, no máximo, sessões à noite, depois as demais são à tarde. Mas até o final do ano a gente provavelmente vai ter algumas sessões extraordinárias em função da tramitação orçamentária. Perfeito. Bom, e na pauta de hoje? Na pauta de hoje nós temos uma discussão de segundo turno de uma alteração da lei orgânica que alteram um pouquinho os valores das emendas impositivas. Para quem não sabe exatamente o que são as emendas impositivas, elas são fixadas na nossa lei orgânica e no nosso regimento, para que os vereadores destinem recursos a entidades. O valor esse último valor fixado foi em 2015, pela emenda constitucional 86, e ela foi fixada em 1,2% da receita corrente líquida da receita projetada. Essa alteração e essa implementação, ela precisava ser feita nos municípios através de uma alteração da lei orgânica. Ela foi feita em 2017, 2018, e a partir desse período os vereadores puderam então fazer uso desses recursos. É um valor dividido entre os 15, são emendas individuais, são emendas de vereador individual com execução obrigatória. E em 2022, esses valores foram alterados pela emenda constitucional 126 de 2022. No Congresso Nacional ficou dividido assim, Eduardo, 1,55% da receita corrente líquida fixada no exercício anterior para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, e 0,45% para o Senado Federal. Mas o Supremo teve um entendimento de que nos municípios o valor máximo, o teto máximo, é de 1,55% da receita corrente líquida do exercício anterior. Mas é um teto, né? Então aqui a gente tem essa opção de entre 1,2%, que vem sendo praticado, até 1,55%, que é o máximo para emendas individuais dos vereadores. A gente está fixando agora, através desse projeto, é uma proposta, não se chama de projeto, né? Proposta de alteração da lei orgânica, fixando o nosso teto em 1,3% da ESL, da receita corrente líquida do exercício anterior. Para se falar de valores, a nossa receita corrente líquida hoje está em torno de 286 milhões de reais. Esse 1,3 aí nos coloca numa casa de um pouco mais de 3 milhões e 700 mil reais. Esse valor é dividido em 15. Então, tu tem ali um valor aproximado de 124 mil reais em 2 etapas, né? São aproximadamente 250, mais ou menos, por vereador, mas metade desses recursos, metade desses valores tem que ter aplicação obrigatoriamente em ações de saúde. E o resto fica no que a gente popularmente chama de recurso livre. Sim. Então, a partir de agora, o orçamento, isso é uma alteração. Então, cada vereador no total vai ter em torno de 250 mil reais para destinar. Metade, 50% desse valor são obrigatoriamente aplicados em ações de saúde. E a outra metade é o que a gente chama de aplicação livre, né?
onde os vereadores podem escolher indicação para entidades, para atividades culturais, enfim. Mas o legislador fez questão de que metade fosse sempre aplicada na área da saúde. Em qualquer segmento, digamos? Em qualquer segmento previsto na lei orçamentária, né? A nossa lei orçamentária, o nosso sistema de planejamento orçamentário, ele segue uma tríade orçamentária, né? E nesse ano é um ano assim, excepcional, porque nós tivemos a tramitação das 3 peças orçamentárias, o que não é comum, não acontece todo ano. Na tríade orçamentária nós temos no planejamento o PPA, a LDO e a LOA. Mas o PPA ele é feito de 4 em 4 anos, no primeiro ano de gestão do governante. Então, essa gestão ainda está sobre a égide do planejamento do PPA de 2020, agora me esqueci, 21, se eu não me engano. Foi o primeiro ano do governo Ivo, do segundo mandato. Então, naquele ano foi feito o PPA para aquela gestão. Agora, o prefeito Abner mandou para a Câmara, no início do ano, o planejamento global, e depois, em seguida, é feito uma discussão e enviado para a Câmara um planejamento anual, que é a LDO, e a execução orçamentária, a LOA, que fixa, né, que estima a despesa, estima a receita e fixa a despesa, ela é feita nesse momento. Então, na discussão do orçamento é que se inserem as discussões das emendas impositivas, além de todas as discussões da aplicação do orçamento. Então, é nesse ambiente, daqui para frente, o orçamento chegou, se eu não me engano, sexta-feira, foi protocolado na Câmara, ele vai ser lido hoje, ele tem uma tramitação acompanhada pela Comissão de Orçamento, ele tem um parecer de admissibilidade, e a partir do parecer de admissibilidade, os vereadores já conseguem fazer as emendas impositivas ao orçamento. É um trabalho complexo, os vereadores apresentam inúmeras emendas para diversas entidades, isso gera uma atividade intensa de emendas. Nós temos aí uma média de 180, 200 e mais de 200 emendas impositivas feitas pelos vereadores, e é um trabalho intenso também das entidades que vão, né, ou que já estiveram procurando os vereadores no parlamento para fazer alguma solicitação de indicação de recurso, pedindo, né, ajuda em alguma entidade. Enfim, é um momento bem interessante da discussão orçamentária, e para trabalhar a partir dos novos valores, então essa proposta de alteração da lei orgânica está tramitando na Câmara. É uma tramitação especial. A alteração de lei orgânica, ela segue um rito muito, muito específico. Ela é discutida e votada em 2 turnos. É complexo se alterar a nossa lei orgânica, porque ela tem que ser discutida e votada em 2 turnos, com uma diferença de 10 dias entre uma votação e outra, e com um quórum qualificado de 2/3. Quer dizer, dos 15, 10 vereadores têm que votar para ser aprovada essa alteração 2 vezes. Né? Então, a gente está no primeiro turno? A gente está no segundo. Hoje é discussão e votação, já está no segundo turno de discussão. Na primeira foi por unanimidade? Foi por unanimidade. O projeto é assinado por todos os vereadores, com exceção do presidente, que não assina nenhuma proposição enquanto ocupa o cargo de presidente da Câmara. Mas ela é assim ancorada por todos os, assinada por todos os parlamentares. Deve ser aprovada hoje, então, pela lógica. Com certeza. Até porque dá um gás a mais, embora o percentual não seja um percentual que é muito grande, mas em se tratando às vezes de milhões de reais, 1% ou 0,5% ou 0,3%, isso tudo tem um impacto bem interessante, né? Principalmente para quem está lá na ponta fazendo as indicações. E é uma maneira muito importante, democrática, de participação do legislador no orçamento, porque ele ajuda, né, de certa forma, ali a distribuição dos recursos e um contato também maior com a sociedade, com a participação das pessoas, né, das entidades, que acabam levando essas demandas, não só das entidades da sociedade civil organizada, mas muito da estrutura do Estado, também do município, vai até os vereadores, né? Às vezes diretores de escola, de entidades, creches, enfim, vão lá
solicitar uma melhoria para determinada estrutura do município. A mesma coisa acontece no aparato da saúde, né? Então, assim, ó, é um momento muito interessante, né, esse debate, e quanto mais público esse debate for, melhor é. E a gente tem, então, a tramitação e a votação, né, finalizando esse processo aí de tramitação dessa alteração da lei orgânica. E, como eu te falei, a última peça da tríade orçamentária está entrando hoje, está sendo lida hoje e vai ser discutida daqui até o final do ano. Ali é um processo um pouco, né, tem prazos para apresentação das emendas individuais, mas é um processo que demanda tempo, né? Porque tu imagina... Ainda está aberto todo esse processo de novas emendas. Sim, ele começou agora, na verdade. O orçamento está sendo lido hoje, né? O orçamento vai para a leitura hoje, que a gente chama... Quando o prefeito envia um projeto para a Câmara de Vereadores, ele começa a tramitar oficialmente a partir da leitura no expediente da Câmara. Então, a partir desse ato é que vão ser feitos todos os demais atos. E aí tu pode imaginar a complexidade e o tempo que se gasta para fazer análise de cada emenda impositiva, de todo orçamento, análise de todo orçamento, de toda a peça orçamentária, e depois a análise individual de cada uma das emendas impositivas. Todas elas recebem pareceres, vão à discussão, então é um procedimento bem complexo. E tem outro projeto hoje? Nós temos mais 2 projetos. Nós temos uma primeira discussão do PLC 11, que altera o regime jurídico dos servidores. É uma proposta do Executivo para adequação de procedimentos de sindicância na Prefeitura e também trata também de questões de contratos temporários, enfim, de algumas questões ligadas ao funcionamento da máquina pública e dos servidores públicos. Ele está em primeira discussão e já tem todos os pareceres. Tem um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, tem um parecer também ancorado da Procuradoria. Foi muito analisado esse projeto nas comissões e está em primeira discussão nessa segunda-feira. E o CONSEA, que a gente já tinha tratado a semana passada, que trata do Conselho de Segurança Alimentar, ele está indo à votação hoje. Na semana passada a gente esteve aqui, fez aquela discussão sobre as principais alterações ali, entre elas está a reestruturação do Conselho, que passa a ser formado por 2/3 de representação da sociedade civil e 1/3 de membros do poder público, uma estrutura colegiada com 12 membros, 4 serão da Prefeitura e 8 representantes da sociedade civil. E ele está indo à votação hoje, está em segunda discussão e votação. Bom, a gente está se aproximando do final do ano, né? E dessa forma surge a expectativa de uma nova mesa diretora. Queria que tu falasse como é que funciona, né, esse processo de escolha de um novo presidente dentro do Legislativo camaquense, para a comunidade entender. Olha, como eu tinha te falado antes, Eduardo, daqui até o final do ano, na girada de chave do dia 31, tem inúmeros processos muito, muito importantes ocorrendo dentro da Câmara. Entre eles, como eu já tinha dito, a discussão orçamentária em função do interesse da sociedade e dos vereadores em relação ao orçamento é um processo que vai nos tomar bastante tempo e energia. Nós também temos sessões solenes, sessões de homenagem. A sessão do aluno nota 10 está programada para daqui mais uns dias, para o dia 25, se eu não me engano. Nós temos uma homenagem também a um cidadão camaquense programada para o dia 3. E entre essas questões que são resolvidas ou são encaminhadas até o final do ano, também está a eleição da nova mesa, que é feita na última sessão do ano, e está programada para o mesmo dia a alteração a escolha das novas comissões para 2026. A mesa é definida entre os vereadores, eles fazem reuniões, eles né, se organizam. Antigamente a gente tinha uma organização mais contundente, né, de grupos que disputavam ali os espaços
mesa diretora. Hoje essas disputas elas estão bem mais arrefecidas, estão bem mais tranquilas, mas são discussões que são feitas para escolher o presidente, o novo presidente, vice-presidente, secretário, primeiro secretário e segundo secretário, que é muito assim, muito deles, né? Muito de como eles transitam entre eles, entre os colegas. E a escolha das comissões, né? A nova composição das comissões, as comissões... já é feito também isso. Sim, a escolha das comissões, elas são feitas a partir da eleição da mesa. Porque, obviamente, o presidente não participa, né, de vários processos na Câmara, ele não faz parte no ano que ele é presidente. Ele não apresenta matérias, não apresenta nenhum tipo de proposição, a não ser assinadas pela mesa diretora. Ele não participa de comissão justamente porque ele está dedicado às tarefas da direção da casa, da presidência da casa. Mas as comissões a escolha das comissões também são um momento importante. Elas se dão a partir da proporcionalidade dos partidos representados na Câmara. É feito um cálculo de divisão proporcional e os vereadores, a partir desse cálculo, a partir dessa divisão, vão indicando os membros das comissões. Obviamente tem um interesse maior por comissões de maior envergadura, como a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento, são bastante disputadas, mas existem as outras que sempre também são, de certa forma, né, apreciadas por alguns dos vereadores que têm uma relação temática. Tem vereadores que têm uma atuação mais profunda na área da saúde que quer ficar na Comissão de Saúde, né? O professor Clayton, por exemplo, tem uma afinidade com a Comissão de Educação. Sim. Então, ali eles, a partir dessa proporcionalidade, dessa divisão, eles vão ocupando esses espaços. E a eleição da mesa eu lembro que, em alguns anos atrás, eu acho que tu também deve se lembrar, a gente só sabia exatamente quem era o presidente, quem ia fazer parte exatamente da mesa diretora no dia da eleição, né? Então, tem esses processos aí, estão transcorrendo, não é bem ainda, não é exatamente a agenda da Câmara hoje, é uma agenda que geralmente acaba efervescendo um pouco mais à frente, né, em meados de dezembro, por ali, próximo da eleição, que esses movimentos acontecem com mais intensidade. Mas o Clique gosta de antecipar muitas coisas, né? Então a gente está já trazendo aí uma prévia, né, um trailer. E informar a comunidade de como funciona, né, um processo como esse, né, que às vezes fica muito interno, né? Sim. Acaba ficando, não tem uma a não ser o próprio resultado, né? O início da escolha e o resultado do novo presidente. Sim. E nesse processo o presidente tem um ganho a mais, né? Tem um valor diferenciado dos demais vereadores por ser presidente, né? Nas demais funções da mesa não, e nem comissões, por exemplo. Não. Existe um incremento, mas ele hoje eu não sei se isso atinge 10 ou 12, 15%, talvez no máximo, do subsídio de um vereador, justamente para ajudar nessa tomada de responsabilidade das atribuições do presidente, que são, de fato, né, são bastante pesadas. Ele tem uma atuação institucional, ele precisa estar representando a Câmara em diversos acontecimentos, em diversas solenidades, em viagens de representação. Então, os presidentes, eles têm uma vida assim bem atribulada, né? Fora as questões do próprio mandato, porque embora eles não possam fazer proposições e não participem de comissões, eles continuam tocando seus mandatos, né? Eles têm agenda também pessoal deles, mas as atribuições do chefe do Poder Legislativo, ele te consome bastante energia, tanto na área administrativa, porque tu está ali gerindo as questões administrativas da Câmara, como na área judicial, porque tu tem processos, tu tem questões do âmbito da justiça que também são acompanhadas e definidas pelo presidente, sempre assessorada pela assessoria jurídica da Câmara, e fora a agenda externa. Então é uma atividade que toma bastante tempo, bastante energia dos presidentes que estão em exercício. Tranquilo.
Michael Oliveira, assessor de comunicação aí da Câmara de Vereadores. Mais algum recado aí que seja importante aos nossos ouvintes e internautas? Olha, eu diria para que, na medida do possível, as pessoas e as entidades pudessem estar acompanhando de perto a discussão e a tramitação desses procedimentos que estão sendo discutidos na Câmara. Tem uma alteração da lei orgânica, uma alteração simples, mas importante, mas fundamentalmente na discussão orçamentária, né? Porque ali na discussão do orçamento é onde se manifesta a vontade da gestão e o movimento mais orgânico dos vereadores em relação às suas vontades, o quanto eles estão envolvidos com as demandas da cidade, o quanto a cidade está levando essas demandas e como isso tudo está sendo discutido e está sendo resolvido. Isso é um processo importante e eu acho que é fundamental que o cidadão participe, acompanhe, e a Câmara está aberta para isso. Todos os vereadores sempre nesses procedimentos estão lá, sempre abertos, sempre disponíveis para escutar, para receber demanda, para ouvir a população, e é importante que a gente participe desse momento tão importante para a Câmara e para nossa cidade. Com certeza. Michael, obrigado pela participação aqui no nosso programa.